Olá, como estão, meus caríssimos? Hoje, na nossa 13ª aula remota de biotecnologia, vamos falar sobre sequenciamento de DNA e sobre as ômicas, as ciências ômicas, algumas das muitas, porque com o avanço das tecnologias nós estamos a cada dia tendo uma nova ômica. Começamos então com o nascimento dessas ômicas todas aí, que foram as técnicas de sequenciamento de DNA. Dentre os diversos métodos de sequenciamento de DNA que foram desenvolvidos, o método de desoxy, desenvolvido pelo Frederick Sanger em 1977, foi o que deslanchou, foi o que teve mais aceitação, mais sucesso e é utilizado até hoje. Bem, esse método parte do seguinte princípio. As cadeias de DNA são formadas por desoxinucleotídeos. Os desoxinucleotídeos são formados por uma base, um fósforo, um fosfato, e um açúcar, que é a desoxirribose. A desoxirribose é uma ribose que perdeu um oxigênio. Isso nós vimos lá na aula sobre DNA e RNA. A ribose tem duas hidroxilas, ela perde uma hidroxila, vira uma desoxirribose. Pois bem, o didesoxinucleotídeo, ou dideoxinucleotídeo, ele é formado também por uma base, também por um fosfato, mas por um açúcar diferente, uma didesoxirribose, que é uma ribose que perdeu os dois oxigênios. E que diferença faz isso? Bom, uma grande diferença, porque no desoxinucleotídeo, aquele oxigênio que está ali ligado no carbono 3', ele é responsável pela ligação do próximo nucleotídeo. Então vão se ligando vários nucleotídeos, sempre através desse oxigênio que está livre ali na posição 3', e dessa forma se monta uma longa cadeia. Já quando entra na ligação de uma fita de DNA um didesoxinucleotídeo, ele não tem o oxigênio livre. E por não ter o oxigênio livre, a ligação, a formação dessa cadeia para naquela posição em que entrou o didesoxinucleotídeo. Não há continuação da formação do DNA. Muito bem. Partindo desses princípios, o que o Sanger fez? Ele fez uma amplificação do DNA. Mas peraí, professor, você não falou que a PCR, que a técnica de amplificar o DNA foi criada lá em 1984? Como é que agora o Sanger estava fazendo isso lá em 1977? Sim, o Kary Mullis desenvolveu a PCR em 1984. Mas antes disso, o pessoal já fazia, sim, a amplificação do DNA. Só que utilizavam-se métodos mais demorados, mais caros, mais complexos. O que a PCR fez foi aprimorar esse processo e torná-lo mais rápido, mais fácil, mais eficiente. Então, lá em 1977, sim, o Sanger já fazia amplificação do DNA. E como é que ele fazia a amplificação do DNA? Ele trabalhava com 4 tubinhos. E nesses tubinhos, ele colocava todos os reagentes necessários para fazer o sequenciamento do DNA. Entre esses reagentes estavam os nucleotídeos. Então, no tubinho vermelho, ele colocou ali A, T, C e G. Todos esses que estão em preto são desoxinucleotídeos. Ou seja, nucleotídeos aqueles que se ligam e continuam formando a cadeia de DNA porque tem um oxigênio livre ali. Mas também tinha um pouco de didesoxinucleotídeo, o T vermelho ali, ó. Ou seja, aquele que quando se liga na cadeia, ele para a reação. Percebam que nesse tubinho, somente o T é de desoxi. O A, o C e o G, todos eles são desoxinucleotídeos normais. No outro tubinho, ele tinha a mesma coisa, A, T, C e G normais, porém o A, que era de desoxinucleotídeo, que estaria representado em azul. No próximo tubinho, ele tinha todos os reagentes, todos os nucleotídeos normais, e o C, que era de desoxi. E no quarto tubinho, todos os reagentes, os nucleotídeos normais, e somente o G, que era de desoxinucleotídeos. Muito bem, partindo disso, era realizadas as reações de sequenciamento. Então, o que acontece? Ao fazer a amplificação do DNA, chegava-se, as bases iam chegando lá, encontrando seus determinados complementares. Tinha um T, entrou um A. Como esse A é um desoxinucleotídeo, continua a fita. Entrou um T. Esse T é um
didesoxinucleotídeo, ou seja, aquela amplificação parou exatamente nessa posição, não continua fazendo. Mas tinha outras fitas, né, daquele monte de DNA que tem dentro do tubinho, que entra o A e depois entrava um T, mas não entrava o T de deóxido, entrava o T normal, dideoxinucleotídeo, que tinha lá dentro daquele tubinho também. Depois entrava um G e lá na frente entrava um T de desóxido. Então, para novamente a fita. Ou seja, nessa reação já se formaram algumas amplificações somente com as bases A e T e outras com as bases A, T, G e T. Continuava a reação, outras fitas iam lá A, entrava um T normal, G, entrava outro T normal, um C, um outro A, e finalmente entrava um T de desóxido, e para a fita novamente. E assim sucessivamente. Então, algumas posições entravam o T normal, que tinha em maior quantidade, e em alguns momentos entrava o T de deóxido, que parava a fita de amplificação, certo? O mesmo ia acontecendo sempre. Nos outros tubinhos, a reação vai acontecendo igual quando entrava um dideóxido para a amplificação e quando entrava o nucleotídeo normal, continua a amplificação. Em cada um desses tubinhos, é esse o processo que acontece. Vejam que no primeiro tubinho, que tem o T de deóxido, sempre para a reação quando tem o T. No segundo tubinho, que tem o A de deóxido, sempre para a reação quando tem o A. No terceiro tubinho, sempre para a reação quando tem o C. E no quarto tubinho, sempre para a reação quando tem o G. Então, a gente sabendo qual é o nucleotídeo de desóxido que tem em cada tubinho, sabe em que posição que parou a amplificação. Qual era a base que entrou ali quando parou a amplificação. Muito bem. Agora, depois de feita essa amplificação, é só a gente organizar essas sequências todas da menor para a maior. A menor sequência que nós temos aqui é a que só entrou uma base, certo? É o A. Porque a primeira base que entrou ali já era uma dideoxi. Depois disso, nós temos um AT, que entrou um A normal e depois um T de deóxi, é a segunda base. O próximo fragmento em tamanho é o ATG, porque entrou um A normal, um T normal e um G de deóxi, e ali parou a amplificação. E assim sucessivamente, a próxima sequência, até nós termos todas as sequências alinhadas segundo os seus tamanhos, começando da menor para a maior. Sabendo então qual foi o dideoxinucleotídeo que entrou em cada uma dessas sequências para parar a amplificação, nós temos agora o resultado que é a sequência gerada. A sequência do DNA era ATGT, CCA, TT, GAT. Esse é o procedimento determinado pelo Sanger. Isso era feito com marcação radioativa. Então, além de demorar para fazer a amplificação, tinha todo um processo de depois revelar filmes de radiografia com radioatividade, um processo um tanto quanto perigoso, um processo um tanto quanto demorado. Mas durante muitos anos, esse processo foi utilizado. Na verdade, em alguns países ainda se utiliza esse processo com marcação radioativa. Resumindo então, o sistema de sequenciamento do Sanger, método de deóxido, é trabalhoso, mas extremamente simples. Ele consta basicamente de 3 etapas. Primeiro é a amplificação do DNA molde, aquele DNA que nós queremos sequenciar, nós queremos conhecer a sequência, utilizando-se de deoxinucleotídeos marcados, certo? Depois de fazer as reações com os 4 tubinhos separados e os de deoxinucleotídeos marcados, a gente faz o quê? Uma eletroforese para separar os fragmentos amplificados. É dessa forma que a gente vai saber qual é o fragmento maior, qual é o menor, qual vai ser o primeiro, o segundo e o terceiro. Certo? Então, faz uma eletroforese, o produto de cada tubinho é corrido separado na eletroforese, em uma coluna separada, e depois a gente organiza os fragmentos segundo o seu tamanho. Então, olhando lá no resultado da eletroforese, a gente vai saber qual é o menor fragmento, qual é o próximo, e assim sucessivamente, até chegarmos à sequência final. Bom, apesar de simples, tá, ele era trabalhoso, né?
como foi falado. Então, no início dos anos 1990, foram criados sistemas para automatizar o sequenciamento de sangue, utilizando-se leitura de fluorescência. Então, esses sistemas foram introduzidos inicialmente nos sistemas, nos equipamentos, né, no Megabase, no sistema ABI. Ambos sistemas, esses dois aí nós temos ali no nosso laboratório. O Megabase já está aposentado, mas o ABI a gente continua trabalhando aí com ele constantemente. E como é que funciona esse processo? Bom, é o mesmo sistema, é a mesma ideia do sistema do Sanger. Só que ao invés de a gente ter cada nucleotídeo de desóxido marcado com radioatividade para fazer ali uma leitura dos dados através de uma faz eletroforese, depois revela um filme de radiografia, a gente tem um sistema mais simples, digamos assim, no sentido de não é tão demorado e nem tão tóxico. A gente tem cada um dos didesoxinucleotídeos marcado com uma fluorescência diferente. Então, no exemplo ali, nós temos uma sequência de DNA para identificar, para estudar, um pedaço de DNA para amplificar e sequenciar. Então, a gente vai usar os didesoxinucleotídeos marcados ali. O didesoxinucleotídeo C, ele é marcado com uma fluorescência azul. O G com uma fluorescência preta. O T com uma fluorescência vermelha e o A com uma fluorescência verde. Então, é feita a amplificação, certinho, normalmente, agora utilizando a PCR, sem problema. E depois disso, a eletroforese é feita no equipamento de sequenciamento, né, no sequenciador. E essa eletroforese, a visualização é feita a partir dessa fluorescência do marcador. Então, cada vez que um fragmento de DNA passa por um feixe de laser que é emitido dentro do sequenciador, ele vai emitir a fluorescência. Existe então um detector que vai captar essa fluorescência e vai passar para o computador, determinando qual é a cor que está fluorescendo. Então, se fluoresceu a cor azul, a gente sabe que naquela posição, um fragmento daquele tamanho é um C. Se fluoresceu vermelho, a gente sabe que o fragmento daquele tamanho, que tem aquela posição, é um T. Se fluoresceu verde, a gente sabe que o fragmento daquele tamanho, naquela posição, é um A. E se fluoresceu a cor preta, que na verdade é amarelo, mas é representado como preto para a gente poder visualizar bem, o amarelo fica muito fraquinho, a base que está ali é um G. Então o sistema é o mesmo, tá? Vai parar a amplificação em um determinado ponto, quando entrar o didesoxinucleotídeo, só que o que muda é a forma de visualizar, que deixa de ser todo um processo de eletroforese e depois pôr esse gel em contato com uma lâmina, uma chapa de radiografia, para que ela fique lá 24 horas, a temperatura baixa, para que a radioatividade marque e depois faça a análise toda à mão e tal. Não, todo esse processo é automatizado dentro do sequenciador. A primeira planta completa a ser sequenciada foi a Arabidopsis thaliana, utilizando esse sistema de sequenciamento já automatizado com fluorescência. Então, no ano de 2000, foi feito o sequenciamento completo do genoma da Arabidopsis thaliana. São 125 megabases do genoma e um total de 25.500 genes aproximadamente. O Sanger também sequenciou um genoma inteiro lá em 1977 com o método dele, mas foi o genoma de um vírus que tinha poucos genes e poucas bases, né? Mas ele já conseguiu fazer o sequenciamento inteiro, só que era um processo muito longo. Com a automatização do processo, né, foi possível se desenvolver, então, o sequenciamento de genomas mais longos, genomas complexos, utilizando o método de Sanger também. A partir desse processo e com algumas melhorias, desenvolveu-se, por exemplo, um grande projeto que foi o projeto de sequenciamento do genoma humano. Para sequenciar esse genoma humano foram montados grandes laboratórios com grandes quantidades de sequenciadores de DNA, como a gente vê na foto ali, ó, são vários sequenciadores trabalhando lado a lado,
todos eles sequenciando pequenos fragmentos de DNA do genoma humano, num sistema chamado de shotgun de sequenciamento, que é a característica do sequenciamento de pequenos fragmentos que depois são unidos para formar um genoma completo. Mas aí vocês têm uma ideia de quantos sequenciadores estão aqui lado a lado em um único laboratório, todos ao mesmo tempo fazendo o sequenciamento. E mais uma coisinha interessante que tem ali, que talvez até alguns de vocês nem conheçam, são os disquetes ali, verde, vermelho, amontoados ao lado do sequenciador na frente do computador, que eram os únicos sistemas de armazenamento de dados que tinha naquela época. O projeto Genoma Humano envolveu aproximadamente 5.000 cientistas e 250 laboratórios ao redor do mundo, tanto laboratórios de universidades, institutos de pesquisa, como laboratórios de instituições particulares. E um valor de aproximadamente 3 bilhões de dólares. Ele foi iniciado em 1990 e finalizado no ano 2003. Esse finalizado está entre aspas, porque depois de 2003 saíram algumas atualizações com novos genes sequenciados e novas complementações do projeto Genoma Humano. Bom, no ano de 2005 foi sequenciada a primeira planta com grande valor comercial, a primeira planta cultivada, a primeira major crop. Porque a Arabidopsis thaliana foi a primeira planta a ser sequenciada, mas ela é, na verdade, somente uma planta modelo, ela não é uma planta que tem valor econômico. Ela é uma planta muito utilizada para pesquisa. O genoma do arroz, sequenciado em 2005, tem 37.544 genes e 389 megabases. Tá? Bom, esse tamanho é relativamente pequeno. Apesar de serem 37.500 genes compondo o genoma do arroz, esse não é um dos maiores genomas. E, na verdade, entre as espécies existe uma grande diversidade de tamanhos de genomas, não necessariamente diretamente relacionados com a complexidade do organismo. Dentro das plantas, nós temos também uma grande variação. Vejam que o arroz está ali mais próximo da Arabidopsis do que do trigo. O trigo também é um genoma que já foi sequenciado. Mas são genomas muito mais complexos. E essa complexidade torna o sequenciamento e depois a análise de dados uma atividade realmente quase que impossível. É muito difícil trabalhar, você juntar vários, milhares, bilhares de pequenos fragmentos lado a lado e conseguir montar um genoma inteiro, um genoma grande, como por exemplo o genoma do trigo. Dessa forma, para poder aprimorar esse processo e fazer sequenciamento de forma mais rápida, de forma mais efetiva, as técnicas de sequenciamento de DNA continuaram sendo aprimoradas. No ano de 2007 surgiram então os chamados sequenciamento de nova geração, the Next Generation Sequencing. Na verdade, todos esses equipamentos, esses sistemas que aparecem aí, o Pollinator, o PyroSequencing e o Heliscope, já estão aposentados. São os vovozinhos do sistema de sequenciamento, apesar de 2007 não é tanto tempo assim, mas para a estratégia, para a técnica de sequenciamento de DNA, isso já é muito tempo. Então esses métodos de sequenciamento de nova geração, eles eram capazes de gerar muitas sequências de uma maneira mais rápida e mais eficaz. Apesar de esses 3 modelos aí já estarem aposentados, o processo não parou, o processo continuou avançando. E atualmente nós temos diversos modelos diferentes que continuam sendo utilizados, continuam na ativa e são tão efetivos, são até mais efetivos que os vovozinhos ali. Os vovozinhos abriram as portas para que novas técnicas, novas estratégias fossem desenvolvidas. O PyroSequencing foi muito utilizado. E hoje nós temos sequenciadores como os sistemas Illumina, o Nanopore, o Ion Torrent, o Solid, o PacBio
e o BGI-SEC, que são capazes de sequenciar todo o genoma humano, aquele lá que usando o sistema do ABI, do ABI, demorava alguns anos para sequenciar através do método de Sanger. Com esse sistema de nova geração, a gente tem a capacidade de sequenciar todo o genoma humano em algo em torno de 7 dias. Para vocês terem ideia da capacidade de produção de dados, de capacidade de sequenciamento desses equipamentos de nova geração, um único equipamento Illumina HiSec é capaz de produzir 60 gigabases por dia, enquanto são necessários 40 mil sistemas ABI para gerar a mesma quantidade de dados, porque um sistema ABI gera 1,5 megabytes por dia. Então vejam, a gente tem em um equipamento a capacidade equivalente a 40 mil dos equipamentos anteriores. Tá? Aí vocês podem estar pensando, nossa, como o nosso laboratório é ultrapassado, a gente tem ali no laboratório um ABI e o Illumina é 40 mil vezes melhor. Só que tem um probleminha. O Illumina é bom para gerar grande quantidade de dados. Existem algumas estratégias, algumas análises que você não consegue fazer no Illumina. Não adianta usar esse equipamento todo chique, todo moderno, porque você não consegue fazer Connect Generation Sequencing. Você é obrigado a trabalhar com o ABI. Então, na verdade, essas técnicas elas são complementares. Você não consegue trabalhar só com uma ou só com outra. Elas se complementam e dessa forma nós temos o avanço nos processos de sequenciamento de DNA. Bom, como eu apresentei de uma maneira rápida o processo de sequenciamento do modelo de Sanger, de Deoxy, eu vou apresentar também aqui o sistema de uma maneira resumida para o sequenciamento utilizado nos equipamentos Illumina. Eu vou falar nessa aula somente de dois desses sistemas de Next Generation Sequencing, que são os mais utilizados atualmente. Então, a primeira etapa para fazer o sequenciamento utilizando esse processo da Illumina é a preparação da amostra. Então nós temos uma sequência alvo, que está aqui representada em branco, que nada mais é que a sequência de DNA que nós queremos conhecer, né? E a esta sequência são ligados então dois adaptadores, um em cada extremidade. Vejam que um está representado em azul e o outro em roxo, que significa que são sequências diferentes. São dois adaptadores que nós conhecemos a sequência, sim, porém, cada um tem uma sequência diferente. Então, antes de qualquer coisa, tem que preparar a amostra. Preparada a amostra, faz então a ligação. Tem uma enzima chamada T4-DNA ligase que faz a ligação de adaptadores e ela é utilizada, por exemplo, para ligar os adaptadores na técnica do marcador AFLP, e aqui também a gente faz a ligação de adaptadores de sequência conhecida. Um adaptador em cada extremidade do DNA que nós queremos sequenciar, e ambos são conhecidos, porém diferentes. Esse DNA, então, com os adaptadores ligados, vai ser pipetado, colocado num dispositivo de vidro bem pequeno, bem fininho, chamado de flow cell. A flow cell nada mais é do que uma plataforma na qual estão ligados milhares de oligonucleotídeos que são complementares aos adaptadores que foram colocados no segmento DNA que nós queremos conhecer. Então aí vocês veem uma quantidade assim exorbitante de pequenos fragmentos de DNA, os oligonucleotídeos, eles estão ligados nessa flow cell. E eles são também roxinhos e azuisinhos, portanto eles estão ali e são complementares aos adaptadores que nós utilizamos que estão ligados, né, ao DNA que nós queremos sequenciar. Então, na próxima etapa, o DNA-alvo, que é aquele que nós queremos sequenciar, que tem os adaptadores ligados, vai se ligar ao seu oligonucleotídeo complementar, certo? Então, esse processo ele é dependente de temperatura.
Então, assim como o termociclador para fazer o processo de PCR vai mudando a temperatura, aqui também para essa etapa que a gente fala de geração dos clusters de DNA, então a cluster generation, essa etapa também há uma variação de temperaturas. Agora, nessa etapa que vocês estão observando aí, a temperatura que se encontra esse equipamento é a temperatura que permite que haja a ligação do oligonucleotídeo roxo com o adaptador roxo. Certo? Então, todos os DNAs que forem colocados ali, eles vão se ligar somente à extremidade roxinha e vão ficar dessa forma. Na próxima etapa, então, isso aqui é um ciclo de PCR, certo? É um ciclo de PCR, só que não é necessariamente aquele termociclador, como a gente já viu em aulas anteriores. É um processo que está acontecendo lá dentro do sequenciador Illumina. Então, primeiro, ligou-se o DNA com o adaptador ao oligonucleotídeo complementar. Seria a mesma coisa, equivalente à ligação do primer na PCR. Aí entra também uma DNA polimerase, que vai fazer a complementaridade. Então, vai ligando os nucleotídeos ali, as bases na molécula de DNA. As bases são adicionadas uma a uma, e como é um processo de amplificação, um processo igual ao da PCR. Quando a fita se complementa, é feita a cópia dela completa, muda novamente a temperatura, a desnaturação. Então a fita alvo, aquele DNA que nós colocamos dentro ali na flow cell, ela vai se desligar do outro fragmento, aquele que foi produzido, e a fita alvo é lavada. Então ela é retirada da flow cell. A outra fita, o outro pedaço, não sai da flow cell porque ele está ligado. Lembrem que o oligonucleotídeo está preso na flow cell. Então vocês vejam ali embaixo, ó, na figura, que as bolinhas roxinhas que representam o oligonucleotídeo, ela tem uma linhazinha branca que liga ela na flow cell. Então significa que vai ser retirada a parte que foi colocada ali, né, o DNA que foi introduzido, que foi pipetado na flow cell, e vai ficar somente a que foi feita a amplificação. Como as condições da PCR são relativamente stringentes, como ele diz, elas são bem determinadas de uma forma que a base colocada não tem erro, a sequência que a gente tem ali fixa é a mesma das fitas que foi retirada, da fita alvo. Na próxima etapa, então, muda novamente a temperatura e o que acontece é a chamada formação de uma ponte. Então, a sequência que foi amplificada vai estar presa lá na flow cell e vai se ligar no adaptador ao lado. Agora, mudou a temperatura, então a temperatura que foi colocada agora, que o aparelho colocou no processo, é a temperatura que permite o anelamento, a ligação do adaptador azul com o oligonucleotídeo azul. Então forma aquela ponte, numa extremidade lá o roxinho está ligado, está preso na flow cell, e vai fazer essa ponte, essa ligação do fragmento da porção azul com o oligonucleotídeo azul. Uma vez feita essa ponte, muda de novo a temperatura e a polimerase vai lá fazer a sua parte. Então a DNA polimerase promove a amplificação do DNA. Vai começar na extremidade azul ali, que funciona como um primer, e vai colocando os nucleotídeos até acabar a sequência. Ao final, então, nós temos as duas fitas, foram desnaturadas. Então, depois que a DNA polimerase terminou de fazer ali o processo de ligação dos nucleotídeos, ocorre novamente um aumento da temperatura e, com isso, desnatura as fitas. E agora a gente tem, então, duas fitas que foram produzidas e as duas estão ligadas na flow cell, estão presas à flow cell. Como existem milhares de oligonucleotídeos ligados na flow cell, isso aí está acontecendo simultaneamente e formando-se assim milhares de fragmentos. Por isso que se chama cluster, porque a gente vai ter um agrupamento, uma grande quantidade, milhares de fragmentos de DNA
todos eles presos a flow cell. Aqueles que não estão presos a flow cell, eles são lavados e retirados ali. Fica somente aqueles que estão presos. A próxima etapa é o sequenciamento em si. Então, na, na etapa subsequente, o que acontece é a entrada de nucleotídeos com bases fluorescentes. Então, cada um dos nucleotídeos, A, C, T ou G, vai ter uma cor diferente, vai ter uma fluorescência diferente. E quando ocorre a ligação do nucleotídeo com a sua base complementar, existe uma emissão de fluorescência. Essa fluorescência é emitida cada vez que uma base é adicionada naquela sequência presa a flow cell. Isso a gente está mostrando aqui somente uma base, né? uma fita de DNA, mas está acontecendo em toda a flow cell. Então nós vamos ter simultaneamente milhares de sequências sendo produzidas e as bases vão sendo anexadas conforme a sequência que nós temos ali. E com isso nós temos aí a imagem de uma flow cell com milhares de bases sendo inseridas nas sequências e essa fluorescência é captada por tem um receptor que vai captar essa fluorescência e o programa então do computador, né, o Illumina, tem um programa que vai identificar, vai saber de onde está vindo, qual é a posição do qual cluster está vindo esse sinal e qual é aquela cor que corresponde a qual base. Então é possível fazer o acompanhamento, sabendo que neste cluster nós temos a base A que foi introduzida, no outro cluster tem a base C, e assim sucessivamente. Então, o que acontece? As bases vão sendo adicionadas e a fluorescência vai ser emitida pela flow cell e sendo capturada, determinando a sequência do fragmento que nós estamos ali avaliando. Existem modelos de sequenciador, conhecidos como sequenciamento de quarta geração, que são baseados na ideia de fazer sequências longas, de sequenciar grandes moléculas de DNA e sequências simples, uma por vez. O sistema Illumina que eu mostrei ali antes, ele funciona muito bem, é um dos sistemas mais utilizados atualmente para sequenciamento de DNA, mas ele sequencia fragmentos pequenos, de aproximadamente 300 bases. Este sequenciador aqui, o do sistema PacBio, da Pacific Biosciences, eles trabalham com uma tecnologia que é capaz de sequenciar todo o genoma humano em somente 3 horas de trabalho. Aquilo que levou alguns anos para ser feito, utilizando-se milhares de sequenciadores, centenas de laboratórios envolvidos, aqui pode ser feito por um único equipamento em 3 horas. Nesse processo, nós temos então o sequenciamento de uma única molécula por vez e sequenciando cromossomos quase inteiros. O problema deste sistema é que somente é o preço, que torna ele um sequenciador não tão utilizado, não tão comum, é que o custo do aparelho e do sequenciamento em si é muito alto comparado com os demais sistemas. E existe um outro sistema chamado Mini-ion, tá? Não confundo com Minion, é Mini-ion, apesar de a escrita ser parecida, que tem como grande diferencial ser extremamente compacto. Ele é portátil mesmo. Vocês veem ali na foto uma pesquisadora pipetando sobre um pequeno equipamento. Aquele pequeno equipamento que está ligado num laptop é o sequenciador de DNA. E essa pesquisadora que vocês veem ali, usando luva azul, ficou bastante conhecida agora há pouco tempo no Brasil. Ela é uma pesquisadora brasileira, sim, que estava envolvida, é uma das chefes da equipe que sequenciou o coronavírus, o primeiro vírus que foi isolado no Brasil. Ela fazia parte da equipe que sequenciou esse genoma.
O sistema de sequenciamento nanopore Oxford foi desenvolvido baseado no processo de reconhecimento das membranas celulares de quais íons devem entrar ou sair da célula. Então, nas células da membrana celular existem canais iônicos que são seletivos, extremamente seletivos. E através de sinalizadores de membrana, eles reconhecem o momento e qual a molécula que deve entrar ou sair da célula. Baseado nesse princípio, pesquisadores de uma empresa de Oxford, em parceria com pesquisadores da universidade, desenvolveram o sistema Nanopore Oxford de sequenciamento. Então, eles têm também uma flow cell no equipamento e o DNA ele é preparado anteriormente, liga-se uma chamada molécula motor no DNA e é pipetado ali naquele ponto da flow cell. Então, uma vez pipetado esse DNA, ele vai entrar em contato com uma membrana que existe dentro da flow cell. Essa membrana possui 520 poros que são distribuídos por essa membrana. Existe uma atualização constante das flow cells, então o pessoal vai ampliando a capacidade das flow cells, mas 520 poros significa capacidade de sequenciar 520 moléculas de DNA por vez. Esses poros, então, estão ligados à membrana, certo? E atravessam essa membrana. Ali atrás a gente vê a molécula de DNA com a molécula motor ligada a ela, aquela molécula verde, então, é a chamada molécula motor, que vai fazer com que haja o reconhecimento entre o DNA e o poro. O poro atravessa a membrana e há uma leitura constante da corrente elétrica que está passando por essa membrana. Neste momento da foto, como não tem nada passando pela membrana, não temos nenhuma movimentação, a corrente elétrica só basal. Então, existe uma atração entre a molécula motor e o poro que permite que o DNA acabe entrando nesse poro. Ao entrar pelo poro, cada base de DNA que passa pelo poro na altura da membrana vai fazer com que haja uma emissão de corrente elétrica. Existe uma alteração da membrana. E com essa alteração da membrana, o DNA vai passando e vai se captando essa alteração. A leitura da corrente elétrica que vai passando por ali, ela é diferente para cada base tem uma conformação diferente, é formada por átomos diferentes, tem uma estrutura tridimensional diferente. Então, cada base de DNA que passa pela membrana vai eh, vai emitir uma corrente elétrica diferente na membrana. E com a alteração dessa corrente elétrica, já é conhecida pelo software que analisa os dados, então ele sabe, passou um G agora passou outro G, foi a mesma alteração de corrente, opa, mudou a alteração a corrente, agora passou um T, passou outro T, e assim sucessivamente. E vai fazendo então toda a leitura da molécula de DNA. Não há um limite para o tamanho da molécula que vai ser lida, moléculas de 300 bases, de 800 bases, de 2.000 bases, de 600.000 bases, de 1 milhão de bases, se tiverem, elas podem passar pelo poro e ser feita a leitura. Quando acabou aquela molécula de DNA, passou toda ela pelo poro, a molécula motor sozinha não fica, ela se desliga do poro e vem outra molécula que vai se ligar e fazer o mesmo processo. E dessa forma, vai se fazendo a leitura de moléculas de DNA de longo comprimento, tá? Moléculas muito longas vão sendo lidas e vai, em tempo real, sendo produzida a sequência de DNA. Eu já utilizei esse sistema de sequenciamento para fazer, por exemplo, o sequenciamento total do genoma de pitangueira. Estamos agora com projetos para fazer sequenciamento do genoma de outras espécies vegetais
e também o genoma de bactérias e de insetos, certo? Tudo isso realizado, então, em tempo real, ou seja, conforme vai fazendo o sequenciamento, eu já posso no computador ir vendo quais são as bases que estão sendo produzidas. Bom, uma aplicação muito interessante desses sistemas de sequenciamento de nova geração são os chamados metagenomas. O metagenoma parte do princípio de que a gente vai sequenciar todos ou os mais importantes organismos existidos em uma comunidade. Então, utilizam-se amostras complexas com diferentes organismos. Geralmente, a gente vai ter lá alguns milhares de bactérias, de fungos, de micro-organismos em uma amostra. E a gente consegue, a partir do sequenciamento de nova geração, identificar quais são esses organismos. Isso é o que a gente chama de metagenoma. E é isso, essa técnica, essa estratégia pode ser utilizada para diferentes análises, diferentes amostras. Aí eu trago dois exemplos. Um trabalho em que nós comparamos o metagenoma, ou seja, a microbiota, quais são os micro-organismos que tem no intestino de abelhas e também no pão de mel, que é o alimento para as abelhas em períodos de falta de alimento, o alimento que elas têm lá dentro da sua colmeia. E a partir disso a gente conseguiu identificar somente 7% das bactérias existentes no intestino das abelhas e no pão de mel são compartilhadas, ou seja, 93% das bactérias que existem em um e outro ambiente são diferentes. Da mesma forma, a gente pode fazer isso para avaliar o solo. O outro trabalho ali, ele faz uma comparação entre o solo que foi tratado com adubo orgânico suíno e o solo que foi tratado com fertilizantes minerais. E dessa forma a gente consegue entender o impacto, o efeito desses dois tipos de fertilização sobre os organismos, os micro-organismos do solo. Para quem quiser entender um pouco mais sobre sequenciamentos, os detalhamentos de cada uma das técnicas de nova geração, como funcionam, aplicações e diversos outros aspectos, eu indico para vocês esse site, o medium.com, Omics Data, em que existem uma sequência de vídeos, de matérias, explicando como é que funciona, quais são as plataformas de sequenciamento, o que são as bibliotecas, quais são os tipos de arquivo, dá uma ideia geral sobre sequenciamento de nova geração. Eles são textos agradáveis, ilustrados, bem fácil de entender e permitem que vocês tenham um aprofundamento para quem se interessar sobre essas técnicas. Muito bem. Como esse avanço que tivemos aí nos últimos anos, cada vez está se avançando mais ainda no sequenciamento de genomas, basicamente podemos dizer que surgiu uma nova ciência, que foi a genômica. E da genômica surgiram outras ômicas. Então agora nós vamos falar do chamado avanço das ômicas, as ciências ômicas. Então, eu estou trazendo aqui para vocês somente 4, né, as que eu considero mais gerais e mais essenciais, mas existem outras ômicas ainda. Então nós temos a primeira, a genômica, que é aquela responsável, a ciência responsável pela estrutura, pelo estudo da estrutura do genoma, que é o DNA. Então, a genômica estuda o genoma, o DNA estuda as estruturas, a organização e a função das sequências do genoma. Vai estudar somente o DNA. Mas esse DNA ele vai ser transcrito, dando origem a RNAs. Então, aí surge uma outra ciência que é a transcriptômica, que estuda o transcriptoma, ou seja, caracteriza os genes que são expressos, a expressão desses genes. E quando a gente fala em genômica, transcriptômica, a gente está falando em avaliar o conjunto de todos os genes, o conjunto de todos os RNAs, certo?
Os RNAs, por sua vez, vão dar origem a proteínas. Surge então a proteômica, que é a ciência que estuda o proteoma, que caracteriza as proteínas e as suas isoformas, as diferentes formas das proteínas que são formadas. E, finalmente, nós temos aqui a metabolômica, que estuda o metabolismo como um todo, que identifica e quantifica o conjunto de metabólitos que são produzidos, que são modificados a partir dessas proteínas. Quais são os aminoácidos, quais são os lipídios, os nucleotídeos, os carboidratos envolvidos nesse processo. Isso tudo é o metabolismo da planta, né? Relacionado então às suas funções, aos seus fenótipos. Começando então pela genômica. A genômica é o estudo do genoma, estudo do DNA. Os genomas das plantas eles são bastante complexos, certo? E particularmente porque as plantas têm muitas cópias de cromossomos, né? Não são todas as plantas, mas é comum a gente encontrar a poliploidia em plantas, e também tem muita quantidade de DNA repetitivo. Tem muito DNA igual, né, sequências iguais que se repetem, tornando esses genomas muito grandes. Então, a gente tem aqui nessa tabela mostrando, ó, a Arabidopsis, que é aquela primeira plantinha lá em cima, ó, bem à esquerda em cima, tem 157 milhões de bases. Já a Fritillaria assiriaca, que é essa florzinha ali embaixo, parece um sininho, ela tem 130 bilhões de bases. Então são genomas muito grandes, muito complexos para serem estudados, há muito trabalho. A poliploidia em plantas cultivadas é um processo relativamente comum. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês o exemplo do trigo. O trigo que hoje nós cultivamos, que conhecemos plantado aí, ele é hexaploide, ou seja, ele possui 6 cromossomos de cada tipo. Isso significa que são muitos cromossomos, que é muito DNA para se analisar. De onde vem esse hexaploide? Bom, ele vem de um processo de melhoramento, inicialmente do cruzamento de duas espécies de trigo, que eram diploides, formando um híbrido estéreo haploide, que depois deu origem a um tetraploide, certo? E esse tetraploide foi cruzado com uma outra espécie de diploide, dando origem a um novo híbrido estéreo, e vejo que esse híbrido estéreo ABC, ele tem 3 genomas diferentes, genoma preto, genoma roxo e genoma vermelho. O conjunto de cromossomos que vem de cada uma das espécies que foi utilizadas no melhoramento do trigo. Mas espera aí, se a gente está dizendo ali que o primeiro lá é um híbrido estéreo e depois tem um outro híbrido estéreo, como é que hoje a gente está produzindo sementes? Como é que essa planta estéreo continuou cruzando? Não tem alguma coisa errada? Não, não tem nada errado. É só vocês voltarem lá na aula remota número 6, em que a gente discutiu a obtenção de haploides e duplo haploides, que aí vocês vão relembrar como é que a gente faz a partir de haploides, gerando-se indivíduos duplo haploides. Muito bem. O genoma, né, é o responsável pelas características todas de uma planta. Então, todos os genes relacionados a todas as características estão descritos lá no genoma. Mas não é muito fácil de a gente identificar isso, principalmente nas características chamadas de QTLs. São aquelas características que você tem diferentes locos, vários locos relacionados a uma expressão. Por exemplo, aqui, no caso do arroz, a quantidade, né, o peso do grão, ele é determinado não é por um único gene. São aqui no mínimo 3 genes que interagem entre eles, que juntos vão determinar o peso do grão. A altura da planta, então, são vários genes, todos eles juntos, que interagindo vão determinar qual é a altura da planta. O comprimento do grão são
3 genes que vão interagir. Então esses genes todos juntos é que vão determinar todas as características da planta. E para a gente conhecer isso, para poder fazer melhoramento genético, para poder identificar resistência à doença, características de interesse, o processo de genômica, de sequenciamento do DNA e análise dessas sequências de cada cromossomo nos permite um mapeamento dos genes, saber quais são esses genes, quantos genes existem relacionados com cada característica, onde eles estão e como a gente consegue utilizar esse conhecimento para fazer cruzamento, para fazer seleção de plantas com os interesses agronômicos. Outra possibilidade é a gente identificar características de interesse agronômico, biotecnológico, a partir também do sequenciamento total. Nesse trabalho que vocês estão vendo aí, nós sequenciamos o genoma total da pitangueira, aí o gene uniflora, e a partir daí a gente conseguiu identificar uma grande quantidade de genes relacionadas a diferentes funções. Por exemplo, só genes relacionados ao processo de metabolismo da planta são mais de 650 genes. Só genes relacionados a atividades catalíticas são também aproximadamente 650 genes. Genes de partes celulares são 520 aproximadamente. E dentre esses genes, nós identificamos genes relacionados com resistência a estresse salino, relacionados à resistência a doenças, e esses genes podem então ser utilizados tanto para a seleção e melhoramento de plantas de pitangueira para a implantação de plantios comerciais, como mesmo pensar em cruzamentos e transferir esses genes de resistência para outras espécies. Saindo da genômica, nós vamos passar então para os transcritos, saindo do DNA, passando para os transcritos, que é a transcriptômica. A transcriptômica, então, permite identificar os transcritos, os RNAs presentes em cada uma das células. Aí eles vão permitir, por exemplo, esses estudos de transcriptômica, a gente identificar em qual tecido ou em qual fase do desenvolvimento de uma planta um gene está sendo expresso mais ou menos do que em outra espécie. Então a gente pode, por exemplo, identificar genes relacionados à produção da soja ou à produção de nódulos. Quais são as características de interesse, resistências a diversos fatores, a gente pode identificar em qual tecido essas características, esses RNAs existem, então onde ele está sendo expresso ou então em que fase estão sendo expressas. Aqui nós temos um exemplo de um trabalho desenvolvido aqui no nosso laboratório de transcriptoma com Araucaria angustifolia. Então são aí comparados diferentes tecidos, diferentes partes da planta. Em azul no gráfico são folhas, em vermelho são galhos, né, partes do caule, e em verde é o pólen. E aí a gente consegue observar que alguns grupos de proteínas são expressos somente no pólen. A gente vê que só tem ali a barrinha verde e não são expressos nem na folha nem no caule. Já outros genes são expressos em todos os tecidos igualmente. Então, dessa forma, a gente consegue identificar em que tecido, em que parte da planta é que se expressa um determinado gene. Nesse mesmo trabalho, foi comparado folha de Araucaria angustifolia com folha de Podocarpus lamberti, que é uma outra espécie de conífera presente na Mata Atlântica. E aí tem a comparação dos tecidos de folha das duas espécies. E a gente vê que tem muita coisa parecida, né? Quase tudo está igual. Existem algumas pequenas diferenças em alguns genes que são expressos mais em uma espécie ou em outra espécie. Mas esse estudo, sendo mais refinado, ele vai poder demonstrar que uma espécie produz, por exemplo, uma substância de interesse farmacológico na folha mais do que a outra espécie, ou quaisquer outras características de interesse. Bom,
Os RNAs, por sua vez, vão ser o caminho para que a gente tenha proteínas. Eles são o sinalizador das proteínas. Como as plantas são imóveis, né, elas não conseguem mudar de lugar quando tem algum problema, quando tem uma seca, quando tem um alagamento, quando tem um frio excessivo, quando tem algum parasita, elas não conseguem fugir, elas têm que ficar lá. Dessa forma, elas têm que desenvolver, elas se desenvolveram durante o processo evolutivo, respostas fisiológicas rápidas e eficazes para esses estresses. Tem uma seca, tem um alagamento, tem frio, tem parasita, elas precisam de alguma forma se proteger, elas precisam responder. E essas respostas são dadas amplamente através de proteínas que estão relacionadas com todo o metabolismo da planta. Aqui no nosso laboratório, nós temos vários trabalhos envolvidos com a goiabeira serrana, né, a acaceloviana. E um trabalho desenvolvido é a produção de embriões in vitro, através da embriogênese somática. Então, ali vocês têm as fotos dos frutos, depois as sementes que foram isoladas dos frutos e usadas como explante para desenvolver embriões somáticos. No C ali é um tubinho com vários embriões somáticos envolvidos, e no D os embriões somáticos estão dentro de um reator, um bioreator, o sistema RITA, já para amadurecimento. Para lembrar disso aí, vocês voltam lá na aula sobre embriogênese somática, sobre bioreatores, para lembrar. Esses embriões formados, então, por sua vez, nem todos estão bonitos, completos, perfeitos. Alguns deles estão problemáticos, certo? Então, na figura ao lado aqui direito, a gente tem alguns dos problemas. Por exemplo, embriões com somente um cotilédone, embriões com cotilédones mal formados, fechados, embriões com 3 cotilédones, tá? E finalmente a letra D nós temos um embrião normal. Então, desenvolveu-se um trabalho para comparar os padrões de proteínas, saber quais proteínas eram produzidas, quais proteínas estavam ativas em embriões normais e em embriões defeituosos. Essa foto mostra um gel de eletroforese bidimensional que é utilizado para a identificação de proteínas nos estudos de proteômica. Então, esses números em vermelho que vocês observam em cada um dos géis são as proteínas que foram identificadas como sendo expressas diferencialmente, ou seja, proteínas que são expressas em uma das plantas e não na outra, proteínas que são expressas na planta defeituosa e não são expressas na proteína na planta normal, certo? Ou vice-versa, né? Algumas proteínas são expressas na planta normal e não são expressas na planta defeituosa. Então, esse comparativo do diferencial de expressão das proteínas é importante para a gente tentar entender e o que pode ser feito para melhorar o processo de produção de embriões somáticos. Sabendo que falta uma proteína ou que tem uma proteína a mais, qual é o impacto dessa proteína no desenvolvimento do embrião. Certo. Metabolismo é o processo que envolve todos os sistemas da planta. Proteínas, gorduras, açúcares, os próprios nucleotídeos, certo? Então, todo esse processo chamado metabolismo é estudado pela metabolômica, que é a ciência que avalia os metabólitos, quais são os produtos que são produzidos, que estão sendo produzidos em uma determinada parte da planta, ou em uma planta sim e não em outra, e como eles interagem entre si. Um exemplo desse trabalho foi desenvolvido nessa dissertação de mestrado lá do pessoal da Universidade Federal de Goiás, em que eles compararam estruturas reprodutivas de araucária angustifolia. A araucária angustifolia é uma espécie que possui plantas macho e plantas fêmea.
Botanicamente falando, isso é errado, mas vamos deixar assim, não vou entrar agora em aspectos botânicos. Então, os estróbilos masculinos são alongados e produzem o pólen, e os estróbilos femininos são mais globulosos, são grandes, são as conhecidas pinhas, né, produzem sementes que são os pinhões. Nesse trabalho, então, o que foi feito? Um comparativo entre os metabólitos existentes nas plantas com estrutura reprodutiva feminina e nas plantas com estrutura reprodutiva masculina, nas plantas machos e nas plantas fêmeas. E o resultado encontrado é de que realmente existem diversos metabólitos que são diferenciados, que são encontrados em um dos grupos e não em outro. Então, existem vários metabólitos que são encontrados nas plantas macho, que estão ali representadas por esferas, bolinhas azuis, e que não são encontrados nas fêmeas. E vice-versa, metabólitos são encontrados nas plantas fêmeas, bolinhas em preto, e não são encontrados nas plantas macho. Tá? Isso é interessante para quê? Para a gente poder identificar, porque até hoje não foi ainda claramente esclarecido o que determina que uma planta seja macho ou seja fêmea. Não existem cromossomos diferenciando, não se sabe ainda como isso acontece. E torna-se ainda mais interessante estudar isso quando a gente sabe que existem plantas de araucária que são monóicas, ou seja, elas produzem tanto estruturas masculinas quanto femininas na mesma planta. Essa planta que vocês veem a foto aí foi descoberta, foi encontrada na região da Serra Catarinense, em Lages, e nós fizemos a descrição morfológica da planta, das estruturas reprodutivas, os pinhões eram funcionais, normais, o grão de pólen também funcional, normal. A planta produzia os dois tipos de estróbilos, masculino e feminino, na mesma planta. Uma situação relativamente rara em araucária, e o que tornaria mais interessante ainda a gente entender esse processo evolutivo e saber o que torna uma planta masculina ou feminina. Bom, um outro aspecto que a gente precisa trabalhar, entender quando se fala das ômicas, é a parte de bioinformática, é dar significado a esses dados. A bioinformática é essencial, precisa de muita computação para a gente resolver todo esse processo. Existem diversas ferramentas que estão disponíveis online, existem softwares para você analisar os mais diversos dados. Isso já é bastante discutido, relativamente conhecido, mas o principal problema, entre aspas, né, o principal aspecto a ser levantado, é que em função do sequenciamento de nova geração, nós estamos atualmente literalmente afogados em dados. São geradas tantas informações, mas tanta quantidade de dados que a gente não dá conta de avaliar. Os nossos computadores não estão dando conta de avaliar esses dados. Então, tem muita informação e a gente precisa analisar. Basicamente, toda essa análise de dados é feita através de bioinformática. Então, para quem gosta de biologia, para quem gosta dessa parte e também gosta de informática, gosta de trabalhar com computadores, mas não é acessar a internet, não. É trabalhar mesmo, programar, entender um pouco de programas, um pouco de programação, um pouco de análise de dados. Está aí uma área que tem muito futuro para trabalhar. Bem, pessoal, esse tema de sequenciamento de DNA e das ômicas, ele é extremamente amplo. O que eu estou apresentando para vocês é uma pincelada do que existe, certo? Eu já deixei lá os dados daquele site que vocês podem dar uma olhada para aprofundar mais, e tem muita literatura para ser discutida, para ser lida, para entender melhor isso aí. Mas era isso. Por hoje era isso, porque na próxima aula a gente tem mais novidade, a tecnologia do DNA recombinante, uma técnica extremamente potente e também extremamente polêmica. Espero vocês, então, na próxima aula para a gente discutir tecnologia do DNA recombinante. Feito, pessoal, muito obrigado e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.